Proposta pedagógica da educação infantil do município de Bauru. Parte 1. Fundamentos teóricos. Páginas 87 a 92. Relações entre desenvolvimento, ensino e aprendizagem. Ao defender a pertinência do conhecimento científico na educação infantil e propor como objetivos para a prática pedagógica a formação das bases para o desenvolvimento do pensamento teórico e do autodomínio da conduta, estamos supondo uma determinada relação entre os processos de ensino e desenvolvimento infantil. O ensino é, por nós, compreendido como fonte de desenvolvimento, uma vez que a formação de novas capacidades no psiquismo depende das mediações que serão oportunizadas à criança. Vygotsky dedicou-se a analisar as relações entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, tomando como ponto de partida uma revisão crítica das formulações teóricas existentes na sua época. De acordo com o autor, a explicação mais difundida para a relação entre aprendizagem e desenvolvimento considera esses dois processos como independentes entre si. O desenvolvimento é visto como um processo de maturação, sujeitos às leis naturais. A aprendizagem, por sua vez, aproveita as oportunidades criadas pelo processo de desenvolvimento. Nessa concepção, que foi objeto de crítica por parte de Vygotsky, considera-se que é o desenvolvimento que determina o que as crianças estão aptas ou não a aprender, ou seja, a aprendizagem depende do desenvolvimento para essa teoria. O desenvolvimento cria as potencialidades e a aprendizagem se realiza. Piaget pode ser considerado um representante dessa concepção na medida em que se considera que o indicador do nível do pensamento infantil não é o que a criança sabe ou que ela é capaz de aprender, mas a maneira como essa criança pensa em um campo onde ela não tem nenhum conhecimento. Vygotsky esclarece que é por essa razão que Piaget, em suas pesquisas, evita fazer perguntas à criança sobre temas a respeito dos quais ela já possa ter adquirido algum conhecimento. Na visão do pesquisador suíço, se fizéssemos esse tipo de pergunta à criança, estaríamos obtendo não resultados do pensamento, mas resultados do conhecimento. Piaget, evidentemente, não considerava a transmissão dos conteúdos da cultura, aprendizagem, conhecimento, mas elegem como esse objeto de análise o desenvolvimento espontâneo do pensamento da criança, ou seja, as tendências do pensamento da criança em sua forma pura, independente dos conhecimentos a ela transmitidos. Podemos notar, portanto, que, embora Vygotsky considerasse Piaget um eminente pesquisador cujas contribuições para a psicologia da infância são inestimáveis, não compartilhava de sua concepção de desenvolvimento infantil e da forma como esse pesquisador abordou as relações entre aprendizagem e desenvolvimento, e entre conhecimento e pensamento. Adotando essa concepção, seria possível uma diferenciação entre o que é produto do desenvolvimento e o que é produto do ensino. Certas habilidades do pensamento, forma do pensamento, seriam resultantes do processo de desenvolvimento, enquanto conhecimentos e hábitos sociais, conteúdo do pensamento, seriam transmitidos pelo ensino. O professor que se orienta por essa concepção se pergunta se a criança já atingiu determinado nível de desenvolvimento, isto é, se já desenvolveu determinadas funções psíquicas e habilidades do pensamento, que a permite começar a aprender um determinado conteúdo.
Quando novas potencialidades do pensamento surgem, serão possíveis também outras aprendizagens. Para Vygotsky, essa concepção capta um aspecto fundamental da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, que se refere à dependência da primeira em relação ao segundo. É fato que a aprendizagem depende do desenvolvimento. Isso significa afirmar que a aprendizagem se encontra indiscutivelmente na dependência de certos ciclos de desenvolvimento já percorridos. Não se pode ensinar equações matemáticas na idade pré-escolar, pois essa aprendizagem requer certo grau de maturidade de funções psíquicas ainda não acessíveis nesse período de desenvolvimento. Tudo, para o autor, essa dependência da aprendizagem em relação ao desenvolvimento não é principal, mas subordinada. Se é verdade que a aprendizagem depende do desenvolvimento, mais importante é compreender a relação inversa. O desenvolvimento depende do processo de ensino-aprendizagem. O ensino, como processo que se realiza no plano interpsíquico, produz desenvolvimento, ou seja, engendra conquistas no plano intrapsíquico. E no contexto das análises sobre a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, que Vygotsky formula o conceito de zona de desenvolvimento próximo. Essa talvez seja a proposição mais conhecida de Vygotsky, mas Chaikin, 2011, assevera que o significado desse conceito é mais bem elaborado e consistente do que tem sido comumente difundido. É preciso que avancemos no entendimento da zona de desenvolvimento próximo como conceito científico. Na obra vygotskiana, o conceito de ZDP vincula-se ao problema da avaliação do desenvolvimento intelectual. Para o autor, a psicologia tradicional limita-se a estabelecer o nível de desenvolvimento intelectual atual da criança por meio de testes que verificavam os problemas que a criança era capaz de resolver sozinha. Seria um movimento semelhante a se avaliar um jardim considerando apenas o que já floresceu, sem atentar-se para os brotos. Na análise de Vygotsky 2001, o psicólogo-professor que avalia o estado do desenvolvimento da criança não deve levar em conta somente as funções já desenvolvidas, mas também aquelas em processo de desenvolvimento. Para identificar as funções psíquicas que estão iniciando seu ciclo de desenvolvimento, Vygotsky defendia ser necessário um novo procedimento de avaliação. Vygotsky defendia ser necessário um novo procedimento de avaliação. O professor deve atentar não apenas ao que a criança já é capaz de realizar com autonomia, ou seja, não basta avaliar o desempenho independente da criança. Tem fundamental importância como indicador de seu desempenho o desempenho da criança em colaboração com um par mais desenvolvido. A avaliação do desenvolvimento deve envolver, portanto, a intervenção do adulto, a quem cabe mediar a solução da tarefa, oferecendo auxílio à criança na resolução de problemas que ela ainda não é capaz de resolver sozinha. Ao enfrentar sozinha uma determinada tarefa, a criança se utiliza de suas funções e capacidades psíquicas já formadas, aquilo que já se consolidou como uma conquista de seu psiquismo. A ajuda do adulto, por sua vez, é capaz de mobilizar funções psíquicas que ainda não estão formadas na criança, mas que já começam a despontar, ou seja, funções que estão iniciando seu ciclo de desenvolvimento. São justamente essas as funções que constituem a zona de desenvolvimento próximo da criança. Vygotsky pode concluir que a aprendizagem de novos conteúdos pela criança não apenas se apoia nas funções já amadurecidas, ou seja, naquilo que já se formou e se consolidou em seu psiquismo, mas provoca a formação de novas capacidades. Quando a criança começa a aprender determinado conteúdo, as funções psíquicas necessárias para a sua apropriação não estão ainda formadas. É
justamente a apropriação do conteúdo que desencadeará ou provocará o desenvolvimento de novas capacidades psíquicas ou habilidades do pensamento. Referindo-se particularmente à aprendizagem da escrita, Vygotsky, 2001, página 311, informa que suas investigações permitiram constatar que as funções psicológicas sobre que se baseia a linguagem escrita ainda não se começaram a desenvolver quando o ensino da escrita se inicia, e este tem que se erguer sobre os alicerces de processos rudimentares que mal estão começando a seguir por essa altura. Isso significa que o ensino e a aprendizagem orientam e estimulam processos de desenvolvimento na criança. Em outras palavras, a aprendizagem antecede o desenvolvimento para promovê-lo, para que essa possibilidade se concretize. O ensino não pode se limitar a executar as funções psíquicas já formadas, desenvolvimento real ou atual. É preciso colocar em movimento e fazer avançar as funções psíquicas que estão desapontando no psiquismo da criança. Ou seja, o ensino deve mobilizar e provocar o desenvolvimento das capacidades psíquicas que se encontram na zona de desenvolvimento próximo da criança. É importante também destacar que, embora em colaboração a criança sempre possa fazer mais do que sozinha determinadas tarefas, não poderão ser resolvidas, mesmo que com a ajuda ou orientação do adulto. Em colaboração com outra pessoa, a criança resolve mais facilmente tarefas situadas mais próximas do nível do seu desenvolvimento. Depois da dificuldade da solução cresce e finalmente se torna insuperável até mesmo para a solução em colaboração. Vygotsky, 2001, página 329. Isso significa que existe um limite na zona de desenvolvimento próximo, que será diferente para cada criança em cada momento do seu desenvolvimento. Aquilo que a criança não consegue resolver, nem mesmo com ajuda, está ainda fora de suas potencialidades intelectuais naquele momento, razão pela qual não é possível se ensinar equações matemáticas na educação infantil. O desafio que se coloca para o professor é identificar aquilo que já está formado no psiquismo da criança, em termos de suas capacidades e funções psíquicas, é aquilo que está em vias de formação, ou seja, o próximo desenvolvimento. A mediação do adulto por meio de demonstrações, oferecimento de modelos, perguntas sugestivas, indicação do início da solução, etc., cria condições para que aquilo que hoje se encontra na zona de desenvolvimento próximo passe a se consolidar como conquista do desenvolvimento real intrapsíquico da criança. A investigação demonstra, sem margem de dúvida, que aquilo que está situado na zona de desenvolvimento potencial próximo, numa primeira fase, realiza-se e passa ao nível do desenvolvimento atual, e em segunda fase, noutros termos, o que a criança é capaz de fazer hoje em colaboração conseguirá fazer amanhã sozinha. Vygotsky, 2001, página 331. Vale notar, como explica Prestes, 2010, página 173, que é a característica essencial da zona de desenvolvimento próximo ou iminente, conforme tradução proposta pela autora, é a das mais possibilidades de desenvolvimento, pois se a criança não tiver a possibilidade de contar com a colaboração de outra pessoa em determinados períodos de sua vida, poderá não amadurecer certas funções intelectuais e, mesmo tendo essa pessoa, isso não garante por si só o seu amadurecimento. A mediação qualificada
de um par mais desenvolvido se mostra, portanto, fundamental. Atenção! Zona de desenvolvimento próximo é um conceito que se refere às possibilidades de desenvolvimento psíquico da criança. Nesse sentido, Chaikin, 2011, salienta que o conceito não diz respeito à aprendizagem, mas ao desenvolvimento. O ensino se incide sobre a zona de desenvolvimento próximo, não é aquele que simplesmente apresenta à criança novas informações ou conhecimentos que ela desconhecia anteriormente. Nem toda aprendizagem provoca desenvolvimento. O que Vygotsky tenta nos dizer é justamente que determinadas aprendizagens apenas exercitam aquilo que já está formado na criança. Somente agimos sobre a zona de desenvolvimento próximo, provocando desenvolvimento psíquico quando transmitimos à criança conhecimentos cuja complexidade demanda capacidades e processos de pensamento ainda não formados em seu psiquismo. Para isso, precisamos estruturar, organizar e mediar sua atividade, de forma que, ao se relacionar com o conteúdo de ensino e dele se apropriar, novas capacidades e funções psíquicas possam se formar.